Oi pessoal, estamos aqui para mais uma maratona de perguntas e quem vai correr com a gente hoje é o Fernandinho. O Fernandinho jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, no Grêmio e atualmente ele joga no Flamengo. E para o nosso aquecimento, Fernandinho, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por estar disponibilizando esse tempo para responder as perguntas do Corro para Jesus. Para os nossos primeiros 5 quilômetros, a pergunta que eu vou te fazer é: quem é o Fernandinho na parte pessoal? Olá pessoal, primeiro eu quero agradecer a Deus, eu agradeço o privilégio de estar com vocês aqui. Acho que esse projeto é algo que nasceu primeiro no coração de Deus e através da vida de vocês irá crescer bastante. Fernandinho é uma simples pessoa, muito abençoada por Deus. Nasci em São Paulo, fui criado em Pernambuco, meus pais se separaram e acabei indo com a minha mãe. Atualmente jogo no Flamengo, moro no Rio, joguei realmente em alguns clubes grandes e outros pequenos que também me deu a possibilidade e o privilégio de crescer e eu agradeço a Deus por isso. Para os nossos 10 quilômetros eu ia perguntar exatamente algumas coisas para você sobre a parte profissional. Então você jogou primeiro dos clubes maiores, você jogou no São Paulo? É, dos maiores sim. E deve ter sido... Fui para São Paulo, fui para fora do Brasil, voltei para o Atlético Mineiro, do Atlético fui para o Grêmio tive uma rápida passagem na Itália, voltei para o Grêmio e agora estou no Flamengo. E no Flamengo você está há quanto tempo? Flamengo aproximadamente 2 meses e meio. Tá, recente. Recente, mas já me sinto em casa. Para os nossos 15 quilômetros, a pergunta que eu te faço é: quando você teve um encontro com Jesus? A gente ouve falar de Jesus, a gente conhece Jesus de ouvir falar, mas tem um dia na nossa vida que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, né? Aquele momento que você tem aquela mudança de vida. Você tem mais ou menos uma data para dizer pra gente de quando foi esse encontro com Jesus? O início foi há mais ou menos 10, 12 anos atrás, no momento que eu aceitei Jesus. É bem bacana assim a história, porque a princípio eu iria para os cultos à procura de conhecer melhor a filha do pastor, que hoje é minha esposa. Queria conhecer, queria namorar, o objetivo era a filha do pastor. Era a filha do pastor. Nessas idas no culto, um dia Deus me pegou de jeito e acabei me convertendo. Quer dizer, o motivo é uma história bonita na vida de vocês. A filha do pastor e acabei sendo pego. Deus tem a maneira dele de atrair a gente, exatamente, né? Eu sempre frequentava. Minha esposa hoje, que era apenas conhecida na época, ela sempre me convidava para ir nos cultos. Às vezes que ela não convidava, eu não ia. E nesse dia que eu aceitei Jesus, eu fui, tava meio estranho. Depois dos cultos, normalmente ela vinha, falava comigo, perguntava como é que tava, se queria aceitar Jesus. E nesse dia terminou o culto e nada, e aí eu achei estranho. Daí eu fiz um desafio, pensei comigo mesmo, falei com Deus, se ela vir hoje, eu aceito Jesus. Terminei de falar essa frase. Foi o sinal. Foi um sinal de Deus, assim, ela veio e aí eu não tive escolha. Eu tinha prometido e aí tive que cumprir. Daí aceitei Jesus e estou até hoje. Fernandinho, para os 21 quilômetros da nossa maratona, a pergunta que eu vou te fazer agora é: qual a experiência mais forte você teve, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Tem uma que é interessante. É um local onde as pessoas têm mais dificuldade, que é a parte do dízimo, né? Eu aprendi a ser dizimista bem no início. O meu primeiro dízimo foi quando eu ganhava uma ajuda de custo no valor de R$150. E na realidade eu não conhecia, eu fui aprendendo e as pessoas falavam que era bom, que Deus abençoava, que tu apenas estava devolvendo uma parte daquilo que tu ganhava de Deus, que era Deus que te dava, e tu devolvia uma parte minúscula para manter a obra dele. Daí eu vi nas pessoas e eu comecei a virar dizimista e a partir desse momento Deus foi dobrando assim, 150, 300, 300, 600, 600, 1 e 200 e aí foi acontecendo isso muito rápido e daí eu fui vendo o quanto Deus é fiel e o quanto Deus é maravilhoso na minha vida e o quanto ser dizimista é importante, né? Legal. 42 quilômetros e a pergunta para o Fernandinho agora é: se você tivesse que tirar um versículo da Bíblia, aquele versículo que, como a gente fala de livro de cabeceira, a gente costuma falar do versículo que você tiraria da Bíblia e colocaria na parede da sua casa. Tem vários versículos, mas tem um assim que eu não sei se ele realmente é o mais forte assim, mas ele está sempre em minha mente. Em meio às dificuldades,
Deus sempre fala ao meu coração através desse versículo que se encontra em Filipenses 4:13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na linguagem de hoje, que é a linguagem que eu mais estudo, deixa mais claro dizendo: com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Então esse versículo fala muito ao meu coração em meio às aflições, às dificuldades. Deus tem falado muito para mim. A gente sempre tem um versículo que a gente se apega em alguns momentos da nossa vida, né? Esse versículo é um versículo interessante, Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, porque realmente, né? A gente se fortalece no Senhor mesmo, né? Ainda nos 42 quilômetros, tem uma música que você entra no seu carro e você coloca pra ouvir? Eu gosto de me atualizar, né? Os louvores, mas assim, eu não consigo esquecer os antigos também. O Fernandinho eu escuto bastante, tem o Anderson Freire também que eu escuto bastante, o Luciano Klaus, se eu não me engano, eu creio que Tu És a Cura. É um louvor que fala muito ao meu coração também. A música, como a palavra do Senhor nos diz, né? A música ela mexe, ela realmente mexe e te prepara para que a palavra do Senhor possa penetrar com mais facilidade. E a gente é muito ministrado durante os louvores, mesmo quando a gente está de carro, você coloca o louvor e aquilo entra no nosso coração. A gente é muito ministrado nesses momentos, né? Nesses momentos que nós iremos. No momento que eu estou indo pro treino, trabalhar, eu entro no carro, já está tocando louvor, e o louvor falando, Deus falando comigo através do louvor, e eu tenho que fazer ligação importante porque eu estou chegando no treino e não vai dar tempo, aí fico naquela briga constante, e eu vejo quanto Deus fala através do louvor. É bem interessante, é algo que mexe muito comigo. Pra gente cruzar a linha de chegada, o que o Fernandinho pensa pro futuro? Coisas na sua carreira, na obra de Deus, o que você pensa pro futuro? A experiência tem me levado a buscar muito mais assim o Senhor, né? Esquecer realmente aquilo que o mundo oferece, sabendo que nós estamos num mundo de passagem, que tudo é passageiro e que apenas a palavra do Senhor permanece. Algo que eu tenho aprendido é que nós temos que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, para que aquelas coisas, as demais coisas, não venha a ser tirada, porque quando a gente coloca algo em primeiro lugar que é do Senhor, o Senhor tira, para que esse algo não possa tomar o lugar dele nas nossas vidas. E quando a gente busca as coisas do Senhor em primeiro lugar, Ele acrescenta tudo aquilo que a gente precisa, porque Ele sabe as coisas que a gente precisa, que a gente necessita, e Ele acrescenta aquilo que é necessário para nós, né? Agora a gente encerra a nossa maratona, mas a gente vai buscar a medalha. Só que essa medalha é um presente para quem está ouvindo você, e eu queria que você compartilhasse uma mensagem. O que o Fernandinho diz para quem está ali assistindo essa entrevista? Olha, eu falo principalmente para os novos convertidos, né? Que eu sei o quanto é a quantidade de opções que o mundo oferece. As pessoas com quem você anda, às vezes a influência te leva a caminhos que não é bom, ou que às vezes parece ser bom, como diz a palavra do Senhor, mas são caminhos maus. Eu falo para que aqueles que se converteram venham a permanecer nos caminhos do Senhor, venha buscar, porque não há nada melhor, não há outro caminho, não há outro Deus. Eu sou suspeito em falar, porque eu sou um cara muito abençoado. Deus me abençoou muito, Deus realizou todos os meus sonhos. Eu, quando criança, até menos de 15 anos, eu já sonhava em ser um jogador de futebol. Mas eu nasci em uma cidade que, teoricamente, é muito fácil, que é São Paulo, tem vários clubes, e teoricamente seria menos difícil, a palavra correta. Mais oportunidades, difícil, né? Teria mais oportunidades. Daí eu fui para um lugar muito escondido, que é o interior onde eu fui criado, que se chama Meixas, que é próximo de Caruaru. As dificuldades aumentaram, muito escondido, dificilmente alguém vai ali te ver. Mas Deus, ele é bom, né? Ele é perfeito, Ele é misericordioso e Ele escuta as nossas orações. As orações que eu fiz a partir dos 15 anos e que eu continuei fazendo, Deus vem realizando cada sonho, só que não no meu tempo, no tempo de Deus. E algo que nós temos que aprender, que Deus tem me ensinado, acho que no decorrer da idade também você vai ficando mais velho, mais experiente e mais paciente também. É que nós temos que esperar nisso aí. Independente do tempo, para nós um ano pode ser muito, para Deus como um dia, e eu creio que estar nos caminhos do Senhor, essa é a melhor opção. Quando são planos do Senhor para as nossas vidas, mesmo que você tenha que se esconder lá numa cidadezinha do interior, se é plano de Deus, Deus vai cumprir, porque Deus cumpre os planos dele para as nossas vidas, né? E os planos do Senhor são sempre os melhores, né? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, né? Fernandinho, nós do Corra para Jesus, a gente te agradece muito. Não tenho nem palavras para dizer como é importante, como é gratificante para a gente poder entrevistar uma pessoa como você, e nós esperamos mesmo que vidas sejam edificadas
através do seu testemunho e que o Senhor continue te abençoando cada dia mais, cada vez mais. E toda a sua família, a gente te agradece muito pelo dia de hoje. Amém. Deus abençoe. Beijão, corra para Jesus.